No dia mais especial da sua vida, você precisa de uma produção maravilhosa e de alguém que tenha tradição para deixar a sua festa bonita, do jeito que você sempre sonhou. Nós estamos falando de decoração, principalmente de flores. E a nossa convidada especial sempre aqui para falar de flores é a Suzana da Cláudia Flores. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, Valdeci. Suzana, esses grandes eventos, você estava olhando as imagens ali para falar, te dá prazer, né? Porque você fala, ai, adoro fazer isso, adorei essa noiva, adorei fazer esse casamento. É sempre uma emoção diferente. A noiva acaba contagiando a emoção, é isso? Você falou tudo, ela contagiou realmente toda a equipe, sabe? A noiva, eu acho que a gente se envolve com as noivas, né? E com os eventos. Nessa energia de amor, isso, de positividade. Com qualquer evento que a gente se envolva, né? Eu acho que tudo, quando você se envolve, é diferente. E a nossa equipe, graças a Deus, ela se envolve. Ah, é? Então, realmente, esse casamento, todos se envolveram e foi prazeroso fazer. A noiva deu muita liberdade nas escolhas. Né? Em cima, claro, da proposta orçamentária que ela tinha. Né? Dentro do orçamento e dentro da proposta, claro. Mas deixou você trabalhar. Isso aí, mesmo. Todo mundo feliz no final. Foi muito bom fazer esse casamento assim. E ficou um casamento suave, né? Não ficou nada de exageros. Né? Foi assim, uma coisa que não foi nada de exageros, de arranjos gigantescos, nada disso. Mas foi um casamento que tinha uma harmonia. Isso mesmo, tanto na igreja quanto no salão. Isso que eu queria que você falasse da igreja. É verde e branco, é isso? A proposta da noiva foi essa. Trabalhamos toda a igreja em verde e branco, né, com os jarros brancos, arranjos com boca de leão, rosas brancas, astromélias. Né? Exploramos, então, o verde e branco na igreja. Nesse contexto, assim, que nada de muitos arranjos, né? Foram arranjos intercalando com luxos e luminárias. Isso, mas deu um visual, por mais que seja na catedral. Bonito, isso, é grande. porque é grande, né? Mas a grande atração são os noivos, não é? Claro. Então, assim, dava visibilidade no corredor, por mais que os arranjos fossem um pouco altos, mas não eram tantos, que dava visibilidade para a noiva passar e os padrinhos. Também, né? E tinha vela também nos intervalos. Também dá um efeito lúdico. Que dá um efeito, tá? Dá super E aí, na entrada do clube também estava super bonita. Então, daí no clube a proposta foi diferente, né? A gente já procurou trabalhar com outro tom, né? Nós trabalhamos, primeiro fizemos toda a forração de tecido, né? Num tom um nude, esse assim. Hall de entrada é um super efeito, isso, com a luz, o tecido. Com a iluminação, né? Também ajudou muito a explorar a iluminação, né? O trabalho é bem bacana de iluminação. E daí, em cima desse contexto, trabalhamos com móveis, né? Dentro, poltronas, móveis, acessórios e os arranjos, né? Daí numa outra tonalidade. A gente trabalhou no rosa, no champanhe e no branco. Ficou tudo suave. Tons quase pastéis. Isso, nos tons pastéis, assim, bem tranquilo. Então, o hall de entrada, exploramos um móvel para colocar as lembrancinhas, né? Um outro aparador para colocar um detalhe com porta-retrato dos noivos. Então, assim, pequenos detalhes, né? Para fazer um hall de entrada que nada de exagero, porque não era o que a noiva queria. Dá essa impressão, suave. Exatamente. Daí, assim, a gente colocou 2 jarros com cristal e colunas espelhadas na entrada, então, para o salão, daí saindo do hall para o salão, né? Que é justamente naquele momento em que a noiva entra e dá aquela... impacto. Isso. Então, a gente fez uma entrada, assim, para as noivas, né? E o grande diferencial foi trabalhar com uma ampla mesa de doces, porque a mesa de doces é o chamariz de um casamento, né? É verdade. Todo convidado gosta de ir na mesa de doces. E é uma oportunidade de mostrar o talento, né? Isso. Então assim, trabalhamos com a mesa de doce, com os jarros grandes também, né? Com arranjos daí um pouco maiores, e ao fundo o muro inglês com aplicação de velas, que deu aquele efeito diferente. Eu acho um luxo essa parede verde com as velas ali acesas. Eu também acho. É uma coisa que eu, quando vou em casamento que tem isso, eu fico ali olhando. Eu acho que nunca é cansativo. Por mais que você vá num e no outro casamento tem isso, você vê, você vai lá de novo. Vai de novo porque te chama atenção. Eu não sei o que é, mas eu gosto. Dá um efeito bacana. E lá foi no Buffet Palácios, lá tem espaço suficiente, e o número de mesas que a gente trabalhou deu condições de nós montarmos 2 lounges nas laterais da mesa de doce, né? Para ficar aquele encontro, de repente, dos amigos e tudo próximo da mesa de doces, não é? Conversando e tudo. E à frente da mesa de doces localizamos a mesa dos noivos. Aí a mesa dos noivos fizemos um canteiro com caçais pequenos nas laterais, né? Tudo nos tons de champanhe, branco, esse canteiro rosa. Eu acho muito legal, porque é uma coisa grande, né? Parece um canteiro mesmo. As mesas espelhadas, né? Então, as mesas também são nossas, né?
Então, E esse arranjos material, baixos e arranjos altos. baixos e altos na mesa dos convidados, né? O arranjo com luminária, que também dá um efeito lúdico, assim, super bacana. E os arranjos altos, né? Que daí foi um arranjo com uma base de espelho, né? E uma taça alta em vidro, assim, para dar desnível, né? E um efeito no salão, movimento. O salão que tem pé direito, a gente sempre procura trabalhar com mais de um nível, né? de arranjo para dar um efeito. Não ficar tudo na mesma linha. E aí trabalhamos nas laterais com plantas verdes e tudo, onde se foi jogado também iluminação. Que dá um super efeito. Que dá um super efeito. Aí o Jean ainda fez um clique do buquê da noiva também, né? Ele foi super feliz, ele pegou o buquê da noiva na igreja, assim, que era em tons de rosa e branco, então super suave, tudo com orquídeas. Suave. Isso, tudo bem tons suave. Tons pastéis. Isso mesmo. Casamento com tons pastéis. Exatamente. Sem erro, bonito, gostoso de se olhar. Foi muito gostoso. Se você já tem a sua data marcada, ligue, converse com a Suzana, aí você marca um horário e aí vocês definem tudo. Eu gostei de uma coisa que você falou no início. Deu prazer de fazer esse casamento. Primeiro, porque é um casamento, contagia mesmo. Depois, outra coisa que você falou que eu achei interessante, que eu acho que as pessoas têm que ter isso em mente e falar isso para o profissional, porque às vezes a pessoa não fala. Você já me contou várias histórias de maneiras diferentes. Eu posso gastar tanto, o que eu posso fazer? Se o seu orçamento não é ilimitado, quem tem ilimitado, boa sorte, né? Não tem problema. Lógico. Agora, se o seu orçamento é limitado, você tem que chegar e dizer, olha, eu posso gastar X. O que dá para fazer? Suzana esmiuça, te mostra, ok, é por aqui, porque daí não tem problema, daí todo mundo vai estar feliz. Você sabe que não pode gastar além tranquilo. E a pessoa sabe que dentro daquilo é isso que eu vou ter. Claro, nada, porque às vezes as pessoas não têm condições, não quer, mas às tem vezes uma outra proposta. Envergonhada de falar. Isso fica, não tem que ficar, tem que ter liberdade de falar pra gente. Eu sempre procuro colocar isso pras noivas, olha. Quanto você quer gastar? Você quer me dar uma ideia, mais ou menos, né? Porque daqui a pouquinho a gente trabalha numa ideia muito exagerada e ela vai dizer, é um absurdo, eu não posso fazer isso. Não, nós temos orçamentos de todos os níveis e valores e tudo, né? Hoje em dia a gente está fazendo vários tipos de eventos, né? Um evento como esse, evento super maior, eventos menores, né? E não é só casamento, né? Desde um aniversário, 15 anos, uns 15 anos, um jantar, não é? A gente está... Mas então isso ajuda o seu trabalho. E como ajuda? Em vez de você ficar preocupado em fazer feio, aí não posso... Não, chega lá e diz, posso gastar tanto, o que dá para fazer com isso? Porque daí você economiza o seu tempo também. Em vez de ir para um tipo de flor, você vai para outro, não que não vai ficar bonito, mas tem flores e flores. Não só flor, né? O tamanho do arranjo. Tem preço, né? Depende, você troca a flor, tem um efeito bonito, mas não é uma coisa cara. Exatamente. Eu acho que isso é importante, né? É super importante. Muito bem, parabéns, sucesso no seu trabalho. Super bonito, foi mais uma produção da Suzana da Cláudia Flores. Floricultura, decoração e presentes. A flor tem o poder de emocionar. E a Cláudia Flores vem emocionando há mais de 40 anos. Casamentos, aniversários ou simplesmente proporcionando felicidade. Venha compartilhar suas emoções com a Cláudia Flores. Sempre um detalhe a mais.